Boa noite, amados. Meu Deus do céu, boa noite, amados. Amém, graças a Deus. Estamos aqui nessa noite com esse pessoal tão abençoado, com o pessoal do Na Real também. E como eu sempre costumo dizer, para mim sempre é uma alegria estar na casa do Senhor. Para mim é algo maravilhoso estar na casa de Deus, amados. E como eles propuseram esse tema, né, de paternidade, então eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração usando o tema, né, ali em Romanos 8, verso 12, né? Eu quero convidar você para ler juntamente comigo esse texto. Vamos ler até o verso número 17. Eu vou tentar não ser muito demorado essa noite. Quero compartilhar algo que Deus propôs ao meu coração. Semana passada nós estávamos com o pastor Elton, foi uma palavra maravilhosa da parte de Deus que ele trouxe para nós, falando sobre essa questão da paternidade. Também falou ali dos discípulos, né, que quando somos discipuladores, né, se tornamos pais, também pais espirituais, né, e foi trazendo algo maravilhoso ali semana passada. E em Romanos 8, verso 12, diz assim, ó, nessa versão NA, assim, ó: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Todos digam amém? Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Tem uma pergunta a fazer: quem aqui é filho? Levanta a mão. Alguns aí não levantou a mão. De certo tu veio de alguma mãe, algum pai, né? Tu é filho, né? Amém? Quem aqui é filho? Levanta a mão. Amém? Graças a Deus. Se eu perguntar aqui quem é pai, com certeza um ou outro vai levantar a mão, porque nem todos é pai, né? Quando falamos de paternidade, amados, é algo interessante, que já vem claro na nossa cabeça a questão do pai, né? E no significado bem simples, pode pegar em qualquer dicionário, diz bem claro, né? Qualidade ou condição de pai, vínculo sanguíneo que liga o pai e o filho. Falamos de paternidade, isso daí é fácil entender a questão. Tá falando de pai. E é algo que me chama a atenção, que é importante a gente saber, que Deus, Ele é nosso pai. Todos digam assim comigo: Deus é nosso pai. Mas só que, amados, algo que é interessante a gente saber, que mesmo sabendo que Deus é o nosso pai, mas isso tem que estar bem claro na nossa mente e no nosso coração, que Ele é o nosso pai. Porque quando a gente fala de pai, a gente fala daquele cara que cuida, daquele cara que educa, daquela pessoa que zela. Eu lembro que semana passada o pastor Elton falava dessa questão, né, do pai. Ele se preocupa com o filho, né, ele procura preparar algo para o filho, né, seja herança, seja educação, seja o que for. E nós, como os filhos, temos que ter isso aí bem claro em nossa mente, dessa questão do pai, desse relacionamento. E quando eu leio esse texto aqui, me chama bastante atenção, porque Paulo estava escrevendo ao povo de Roma, aos romanos.
E ele usou essa expressão que me chamou bastante atenção quando a gente para ler esse texto. Principalmente quando chega ali no verso de número 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Diga assim após mim: espírito de escravidão. Eu acho que vocês não escutaram. Diga após mim: espírito de escravidão. E olha só que continua dizendo, ó, para viverem outra vez atemorizado, mas receber o espírito de adoção, por meio a qual clamamos Abba Pai. Só falar um pouquinho desse contexto do povo de Roma, como é que funcionava essa questão de filho. Como seria essa questão de filho ao povo de Roma? Eles tinham uma cultura que funcionava assim, quando falava dessa questão de adoção. Nós aqui no Brasil, ou na maioria dos países, nós temos a adoção como um sistema assim, um casal que não quer ter filhos de forma natural, ou seja, por algum problema de saúde, ou porque optaram, eles vão adotar. Então entra com algum tipo de recurso para adotar uma criança que não seja deles. Seja uma criança pequena ou uma criança um pouco mais crescida. Mas o povo de Roma, era interessante que a cultura deles, o filho não estava ligado a você adotar uma outra criança, estava ligado ao próprio filho, e sim à posição que o filho está dentro da família. Era interessante que numa idade entre 14 a 17 anos, para eles na época não existia essa questão de adolescência que nós temos hoje. Ou é criança ou é adulto. Mas para passar nessa transição entre criança e adulto, eles faziam toda uma liturgia. Então, até essa idade, entre 14 e 17 anos, a criança era filho do pai, mas, porém, ele não poderia usufruir de todas as coisas, de todos os benefícios que o pai teria, mesmo que o pai pudesse ter bastantes posses. Você vê um exemplo que a gente vê isso na palavra de Deus, que o povo judeu também tinha essa cultura semelhante, mas era só o que mudava a forma do ritual e as idades. Você vê que quando os reis eram escolhidos, ou porque seu pai morria, e ele era muito jovem, que nem temos exemplo de Josias, que com 8 anos de idade começou a reinar, aí eu lhe faço uma pergunta, né? O que uma criança de 8 anos vai conseguir reinar? É o mesmo que chegar aqui o prefeito aqui da nossa cidade com 7, 8 anos de idade. Eu lhe pergunto, o que ele vai saber administrar? Ele, de certo, mal sabe fazer as contas da escola, né? O mais e menos. Imagina administrar uma cidade. Então, ele não tinha direito, essa criança no Roma não tinha direito nenhum. Ele era até cuidado pelos os tutores. Ele tinha a mesma posição do escravo. Essa criança, ela tinha a mesma posição do escravo. Quando ela chegava à cidade, entre 14 e 17 anos, era feito todo um ritual, uma liturgia, que daí ele saía de uma posição de filho menor, onde ele era cuidado ali com seus tutores, tinha o mesmo grau de um escravo, aí ele passava agora a ser filho maior. E esse filho maior dava direito dele ser agora adulto e filho com direito agora à herança. Por isso que até Paulo ele usou essa expressão agora, falando um povo de Roma, para isso ficar mais claro na mente deles do que ele estava falando desse espírito, dessa adoção que Deus fez. Porque é algo que nós temos que entender, amados, que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas a pergunta é, agora, qual posição de filho nós somos? Em qual grau nós estamos ali de posição de filhos? Será que somos os filhos menores, ainda na escravidão? Ou será que a gente tomou uma decisão e agora passamos a ser realmente filhos maiores com direito a essa herança a qual a palavra de Deus nos traz? Será que ainda temos aquele pensamento de, não, eu sou filho de Deus, mas ainda com aquela mente de um Deus distante? Ou será que a gente tem um pensamento de um Deus que seja um Deus perto, igual um pai? Quando eu digo que saber que Deus é o nosso pai, isso tem que começar na nossa mente e no nosso coração, é nesse aspecto, em qual posição você
tem tido esse relacionamento com Deus? Em qual posição? Porque eu digo não somente aquele que ainda não aceitou a Cristo, porque aquele que ainda não aceitou a Cristo, ele ainda está nessa posição como escravo, ainda está nesse espírito de escravidão. Ele pode se achar filho de Deus, e é realmente. Mas só que ainda não tem o direito da herança. Quer ver um outro exemplo? Esse exemplo eu nem marquei aqui, mas só que eu vou usar. Vamos pegar o filho pródigo. O pai ele tinha 2 filhos e um deles falou: pai, me dá o que me pertence que eu quero ir embora. Ele foi embora, gastou tudo o que tinha, aproveitou da melhor maneira que ele achou que era bom e começou a entrar no desespero. Começou a entrar numa situação ruim que ele começou até a pensar: até os servos de meu pai estão vivendo melhor do que eu agora. Agora eu lhe pergunto, por ele estar afastado, ele deixou de ser filho? Oi? Por ele ter gastado todo o dinheiro, ele deixou de ser filho? Vamos interagir, igreja, eu quero interagir contigo. Ele deixou de ser filho? Mas porém ele parou de usufruir daquilo que o pai tinha. Ele saiu da posição dele. Ele saiu daquilo que ele tinha. Ele começou a ter um relacionamento. Ele já não tinha mais aquele relacionamento íntimo com o pai. O relacionamento dele estava distante. E às vezes, no nosso caso, amados, também acontece o mesmo. Às vezes o nosso relacionamento com Deus pode estar distante. E não é só porque estamos, às vezes, na igreja que isso significa que nós estamos com um relacionamento tão íntimo com o pai. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que é interessante. Que no começo, quando eu comecei a andar a caminhada cristã, eu tive dificuldade de entender um Deus como pai. Eu ainda tinha um pensamento de um Deus ainda como um distante. Até a gente tinha o costume de ter aquelas orações muito religiosas. Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Não chamava como pai, né? Parece que ficava meio com medo. Mas daí não era algo que fosse totalmente errado. Mas era algo que ainda precisava de um tratamento meu. Por quê? Para chamar esse Deus mais próximo. Para eu entender que ele estava mais próximo. E tem muitas situações que podem levar a isso. Eu vi, hoje minha esposa ela compartilhou um negócio lá no grupo dos pais que é interessante, a forma que os pais tratam as crianças. Às vezes palavras que você lança, ou até mesmo tipo de educação, isso pode ficar tão marcado para a criança que quando ela cresce, até para ter um relacionamento com Deus, ela também pode ter dificuldade. Porque aquela intimidade que era para ter com Deus, como se tivesse com os pais, né? Aquele carinho, não tem, porque às vezes a própria forma de educar o filho. Então por isso que o cuidado também, para quem é pai, a forma que cuida dos filhos. E para quem passou por alguma situação no passado que criou um certo tipo de trauma, amados, eu sei que o Senhor tem uma cura para ti. Para superar qualquer tipo de dor, para encontrar de volta esse relacionamento. Para encontrar de volta isso que perdeu, para ter novamente essa paternidade de volta em tua vida. Para ter um Deus mais próximo, um Deus que realmente cuida, um Deus que realmente zela. Porque uma coisa é certa, Jesus quando veio, ele prometeu algo para nós. E às vezes a gente não entendemos isso. Ele foi bem claro, eu não vos deixarei órfãos. Em João 14,18 diz bem claro, Jesus dizendo, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Diga assim após mim, eu não vou ficar órfão. Ou melhor dizendo, vamos reformular essa palavra. Diz assim, eu não sou órfão, eu tenho um Pai. Às vezes a gente podemos se achar sozinho, solitário, mas não, nós temos um Deus, um Pai que cuida de nós. Por quê? Porque isso foi promessa. E é interessante, amados, que o Senhor muitas das vezes,
Um pai, quando ele quer um filho bem, ele faz de tudo. Ele protege, ele guarda, ele o ama. E ele quer que nós desfrutamos. Olha só o que diz em Mateus, capítulo 7, se tu quiser acompanhar, pode acompanhar, ou vai passar aqui, eu acho. Mateus 7, 7, olha só o que diz. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta se abrirá aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, não dará coisas boas que lhe pedirem? Olha só o que Deus ele pode fazer por nós se nós pedimos a Ele. Eu acho interessante Jesus Cristo quando ele falou essa expressão, né? Que vocês, mesmo sendo maus, se o filho de vocês pede alguma coisa, vocês ainda são capazes de dar aquilo que o filho pede. Imagine nosso Deus, que Ele é bondoso, rico em misericórdia, grandioso. Mas às vezes, irmão, mas o que acontece é que às vezes eu peço para Deus e não acontece. É por causa que às vezes nós não estamos agindo como filhos. É isso que às vezes não caiu no nosso entendimento, não estamos agindo como filhos. Porque quando passamos a entender, não, Deus é meu Pai. Agora eu tenho intimidade com Ele. Eu estou numa posição de filhos. E agora e meu dever de filho? O primeiro dever de filho, diga após mim assim, dever de filho, é a obediência. Amados, é obedecer. Quem é pai aqui sabe muito bem, quando o filho não obedece, alguma coisa vai acontecer. Ou uma bronca, ou um castigo, ou vai falar mais, num tom mais bravo, né? Eu lembro, eu não tenho um filho, né? Filho carnal, só filhos espirituais eu tenho. Mas, quando meu sobrinho ele era menorzinho, e quando minha irmã veio para cá, para Santa Catarina, eles moraram um tempo em casa. Meu sobrinho ele era bem pequenininho, e foi crescendo ali, eu vi ele crescendo. Então, eu tenho ele quase como filho, assim. Às vezes ele fazia alguma coisa, eu falava bravo com ele. Por quê? Para mostrar que não era para fazer isso, ou não era para fazer aquilo. Por quê? Porque ele não obedecia. Teve algumas situações que ele não obedeceu, então a gente tem que ser um pouco mais bravo. E às vezes acontece isso, às vezes nós, como os filhos, não estamos obedecendo. E o que é preciso Deus fazer? Deus vem trazer uma orientação. Deus vem repreender. Em Provérbios 3, verso 12, Deus diz que Ele repreende aquele quem Ele ama. Mas só repreende por repreender? Não, porque alguma coisa errada fez. Para que o Senhor venha repreender nós, é por causa que alguma coisa errada fez. Então, cabe a nós analisar o que eu estou fazendo de errado. Aí tem alguns cuidados que a gente tem que ter quando o Senhor nos repreende. Às vezes a gente pode até ficar meio emburrado. Porque a tendência quando a gente faz alguma coisa errada, né, e é repreendido, a gente às vezes fica meio emburrado, né? A gente pode até ficar meio emburrado, porque daqui a pouco passa o emburramento. Emburramento, nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Mas só que o significado de emburrado, o que se emburrou, mal-humorado, descontente, carrancudo, ou outros nomes que também é dado, aborrecido. Às vezes a gente pode ficar meio aborrecido. Deus falou assim. E Deus tem as multiformas de falar, amados. Diga assim após mim, Deus tem multiformas para falar.
Deus ele pode usar o teu discipulador, ou o discipulador, enfim, para falar contigo. Deus pode usar o pastor para falar contigo. Deus pode usar o ministro, pode usar alguém lá no teu serviço para falar contigo. Pode usar alguém dentro da tua casa para falar contigo, ou esposo ou esposa. E às vezes fica esse emburramento, mas a gente sabe que passa depois, o emburramento passa. Porque depois quando cai a ficha, né? Pô, realmente tinha razão, né? Aí passa. Agora o perigo quando vem a revolta, quando é revoltado, filho revoltado. Esse é o perigo de tudo. Esse a gente tem que tomar cuidado. Emburramento até passa, mas revoltado é perigoso. Porque, olha só, quando a gente pega a questão de revoltado, olha. O que ou aquele que se revoltou, rebelde, insubmisso, amotinado. Quando eu vi esse nome amotinado, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu não sei aqui quem já assistiu aquele filme Pirata dos Caribe, já assisti quase todos, acho que falta o último que saiu. Meu, era interessante quando eles entravam quando eles amotinavam o navio. Meu, todo mundo se rebelava contra o capitão querendo tomar o navio. Pensa que coisa terrível. São tudo povo rebelde, povo revoltado. Às vezes o Senhor fala de uma forma diferente que nós, às vezes quem quer se revoltar, quer ser insubmisso, quer ser rebelde. Amados, e há algo interessante, amados, que é bem profundo isso aí. Quem acompanha a leitura da palavra de Deus, e está lendo ali os 5 primeiros livros, ali os Pentateuco, vai ver que é algo bem interessante que Deus fez. Deus ele reformou todo um povo. Todo o povo que tinha saído do Egito, só teve 2 que entraram, que foi Josué e Caleb. Porque os outros tudo Deus matou. Por quê? Por causa da rebeldia. Ele fez nascer uma nova geração que nasceu no deserto. E sabe que Deus ministra no meu coração? Que foi um povo que nasceu em meio à glória de Deus. Porque eles nasceram vendo o mar se abrir, nasceram vendo coisas maravilhosas acontecendo. Outros já nasceram sendo guerreiros. Porque tu vai vendo ali no finalzinho, principalmente do livro de Números, você vê que era um povo que guerreava. Era um povo diferenciado daquele primeiro. Que até quando eles saíram do Egito, Deus falou assim, ó, eu não vou levar vocês pelo caminho mais curto. Agora diga assim após mim, Deus não vai me levar pelo caminho mais curto. Amados, por quê? Porque ele sabia que se levasse o povo de Israel pelo caminho mais curto, eles iam temer e iriam querer voltar para o Egito. Amados, Deus ele não quer que nós voltamos de onde ele tirou nós. Amados, Deus ele não quer que a gente torne, ter esse espírito de escravidão, ser escravo daquilo que nos oprimia, daquilo que nos deixava para trás. Porque agora ele nos colocou numa posição de filhos. Agora ele nos colocou numa posição, amados, que agora nós temos agora direito a essa herança ao qual acabamos de ler. Ele colocou agora numa posição, nós, amados, que temos uma intimidade tão próxima com Deus. Porque Cristo ele foi bem claro, eu não vos deixarei órfão, e realmente não deixou. Ele deixou o Espírito Santo, agora Deus está conosco. Temos agora esse privilégio, que nem o próprio apóstolo Paulo disse aqui no verso de número 16, no verso de 15 aqui, desculpa, que diz assim, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio ao qual proclamamos Abba Pai. Abba, se a gente trazer do original a palavra Abba, significa pai. Junto com outro pai fica papai, traz aquele negócio de mais intimidade, aquele negócio de mais comunhão, de mais afinidade com Deus. Amado, seja por intermédio do discipulador, seja por intermédio do teu líder do setor, ou seja por intermédio de alguém, amados, mas que possamos estar caminhando nisso aí. Se fizermos alguma coisa errada, ele vai nos orientar. Por quê? Porque Deus nos ama. E o amor dele foi tão grande
eu costumo dizer, amado, que foi um dos maiores investimentos que ele fez. Porque quem é que daria aqui o filho em sacrifício por alguém? Amados, isso daí já foi mais de 2000 anos atrás. Ele deu Jesus Cristo em sacrifício para que hoje nós estivéssemos aqui. Lá ele disse assim, não vos deixarei órfãos. Eu vou lá, vou preparar morada lá, já vou deixar tudo pronto para vocês. Quero convidar você para se colocar de pé, eu estou quase finalizando. Por quê? Eu quero até já chamar o Ministério do Louvor para fazer uma adoração, quero orar por ti. Por quê, amados? Foi muito tempo isso aí. Mas ele fez isso por quê? Porque ele nos amou primeiro. Deus, ele deu Jesus Cristo para que hoje nós estivéssemos aqui e voltássemos a ter essa oportunidade. E há momentos, amados, que nem Pedro disse, desculpa, foi João que disse, ele disse, filhinhos, não pequeis. Mas é bem claro que ele disse, não pequeis. Então diga para o irmão que está do teu lado, ou a irmã que está do teu lado, que você não peque. Não, amados, me perdoa, desse jeito ele não vai acreditar em ti. Para como que você assim, diga assim, não peque. Ó, ele foi bem claro, disse assim, não peque. Mas, você vê que, quando ele colocou mais, sabe o que ele queria dizer? Que às vezes na caminhada tu acaba tropeçando, porque somos falhos. Tiago, ele disse que Elias, mesmo sendo um homem de Deus, ele era sujeito às mesmas tentações. E foi um grande homem de Deus. Então não é um título, não é unção, é porque somos falhos e é a posição nossa, amados. Quando se posicionamos, é isso que faz a diferença em nossas vidas. Por isso que a nossa posição como filho, a qual escolhemos realmente tomar, não, eu quero ser um filho que vai tomar essa herança. E quando ele dizia, mas se pecares, tem um advogado, Jesus Cristo. E nós temos esse Jesus Cristo. Que o sangue dele, ele nos purifica de todo pecado. E ele está aqui nessa noite, amados, para purificar todos os pecados, te perdoar, para trazer novamente você na posição que é de direito. E Deus, ele trouxe esse direito a cada um de nós. Direito de sermos filhos. Direito agora de ter essa herança que ele deixou bem claro para nós, amados, aqui, ó. Esse somos filhos, somos também herdeiros. Aleluia. Diga assim comigo, amado, eu sou filho. Não com mais convicção, eu sou filho. Sou herdeiro. Amados, somos filhos, se somos herdeiros, temos que colocar isso em nosso entendimento. Deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo que é Cristo. Amados, as coisas do passado deixa para trás. Eu tinha feito uma anotação aqui, ó, no finalzinho também, ó, para a gente concluir, que Deus fez de cada um de nós filhos. As coisas que para trás ficam, segue o alvo para frente. E até o próximo, nosso irmão, também não menospreze ele, amado, que ele também é filho de Deus. Não subjugue ele, e sim ajude ele, porque ele é teu irmão. Mesmo sendo teu esposo ou tua esposa, ele também é teu irmão, porque ele faz parte dessa herança também. Só vou contar uma história rapidinho, que aconteceu na época da igreja, se não me falha a memória, uns 330 anos depois de Cristo, que era interessante, a igreja
quando a igreja era perseguida, eles achavam absurdo a igreja, porque eles falavam assim, mas como é que pode os irmãos ali se casarem? Por causa que eles não entendiam a expressão de irmãos. Porque eu estou casado com a minha esposa, mas como reino de Deus, como em Cristo somos irmãos, fazemos parte, amado, dessa herança. Estou rindo aqui, vendo minha esposa rir, me lembrei de uma coisa, porque é tão gostoso ter Deus como nosso Pai e ter uma intimidade. Eu sempre costumo dizer que eu amo estar na casa de Deus. Até esses dias a gente estava conversando, daqui uns dias a gente vai levar um colchão lá para a igreja, porque direto a gente está na igreja e quase literalmente, teve uma época que a gente até dormia aqui, os irmãos dormiam no comecinho quando a gente entrou aqui, para guardar a igreja, ainda ficava tudo meio que aberto aqui. Aí tem uns irmãos que faziam revezamento de dormir aqui, o pastor dormia, às vezes eu dormia, mas não sei quem dormia. Então quase literalmente a gente estava na casa do Pai, a gente se sente à vontade aqui. E o Senhor quer isso, amados. Eu não digo não só do prédio em si, mas da questão da intimidade com o Pai, da questão do relacionamento com Ele, de estar mais próximo dEle. Ajude o teu irmão também a chegar mais próximo. O teu irmão tem dificuldade de sentir o Pai perto dele. Não vamos fazer que nem os irmãos de José, não, amados. Eles tiraram José da presença do Pai. E eles eram irmãos. Eles venderam o irmão. Não faça isso. E sim, vamos se juntar, vamos ser todos filhos queridos do Pai. E quer que eu te conte segredo? Todos nós somos filhos queridos do Pai. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer a Ti, porque o Senhor é o nosso Pai querido, nosso Pai amado. Quando Jesus Cristo nos ensinava oração, Ele nos ensinava uma oração de um Deus distante. A primeira coisa que Ele falava era Pai Nosso, porque Ele queria nos ensinar que nós mudamos a posição, não somos mais feitos da escravidão, agora passamos a ser parte agora de filho agora com direito de herança, filhos que agora ora, Pai, muito obrigado, Pai do céu, é tão maravilhoso estar contigo, é tão maravilhoso ter a Tua presença, é tão maravilhoso saber que o Senhor sacrificou o Teu Filho por nós, derramou sangue para que hoje nós estivéssemos aqui. Pai, se tem alguma coisa que ainda impede de nós se achegar mais perto de Ti, ter esse relacionamento, essa intimidade de conversar contigo, Pai, que o Senhor nessa noite, Senhor, quebre todo embaraço, quebre tudo aquilo, Senhor Deus, que atrapalhe, Senhor, tudo aquilo que está na mente, no coração, que ainda é uma barreira para chegar nessa intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor tira, Senhor. Se é alguma mágoa no coração, Senhor, se é algo do passado, se é algo da infância, Pai, em nome de Jesus, seja retirado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que veio para tirar, Senhor, todo espírito de escravidão, todo espírito de orfandade, Pai, em nome de Jesus seja retirado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa consciência de filhos amados, esteja bem claro, Senhor, na vida de cada um dos Teus aqui essa noite, Senhor. Que nós como irmãos, Senhor, nós como igreja, nós como uma família, Senhor, que possamos estar cada dia mais juntos, cada dia mais unidos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor. E eu não posso deixar de fazer esse convite. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que está aqui essa noite? Por favor, levante a mão. Se caso você não aceitou Jesus, não fique constrangido. Se é a primeira vez que você está aqui essa noite, tem alguém aqui que é a primeira vez que está aqui essa noite? Todos já vieram aqui outras vezes? Amém, se já vieram, eu vou deixar para... Mas se caso você ainda sentir no coração e quiser receber uma oração, tu pode vir aqui à frente, que nós, os pastores, estaremos orando por ti. Amém, vou deixar o Ministério de Louvor adorando ao Senhor, amém. Você pode ficar à vontade.